Gente, vamos abrir a Bíblia em Tiago capítulo 4. Eu quero ler com vocês 10 versículos da Palavra de Deus, do verso 1 ao verso 10. Nós vamos ler juntos aqui aquilo que Tiago está nos ensinando e está intitulado como submissão a Deus. Então, do verso 1 ao verso 10, se você tiver uma Bíblia para abrir, ligar ou não, você pode acompanhar aí na nossa tela. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, mas não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou, vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes, mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Palavra de Deus, que o Espírito Santo nos ilumine nessa manhã para aquilo que nós vamos conversar acerca do que Tiago está nos ensinando aqui. No domingo passado, no capítulo 3, nós conversamos sobre a questão da língua. Como a língua é um órgão pequeno, mas tem um grande poder, Tiago nos ensina que com a língua é como uma fagulha que coloca toda uma floresta em chamas. E Tiago então nos aconselha que assim como os cavalos têm um freio, assim como um grande barco ele é controlado e dirigido por um pequeno leme, nós devemos ter cuidado com a forma como nós usamos e administramos esse dom que nós temos de nos comunicar. E nós falamos muito no domingo passado sobre comunicação. Se você não estava aqui, a minha sugestão é que você assista essa mensagem, você possa ter acesso a isso. Mas hoje, avançando para o capítulo 4, a impressão que eu tenho é que Tiago está mergulhando e nos levando a mergulhar ainda mais nesse entendimento. Se no capítulo 3, Tiago fala acerca da língua e dos perigos da língua, como se fala, o que se fala, agora ele está mergulhando dentro de nós e ele está nos ajudando a conceber que o que a língua fala, o que a boca fala, é o que Jesus disse em Mateus 12, a boca fala do que o coração está cheio. Então, Tiago vai começar a dizer da onde vêm os conflitos, da onde vêm as guerras que eu e você nos envolvemos, da onde vêm as brigas, da onde vêm as intrigas. E aí, muito mais profundo do que somente dirigir as nossas palavras, organizar as nossas palavras, se preocupar com o discurso ou com o tom da voz, isso é importante porque o que nós falamos e como falamos é um diagnóstico do nosso coração. Mas nós não podemos entender que o nosso desafio para na boca. Porque à medida que nós falamos o que falamos e como falamos, nós estamos tendo um check-up, uma avaliação e um exame do que está dentro do nosso coração. E Tiago então está nos dizendo que muitas guerras que são inflamadas com a boca é uma consequência dos desejos carnais do nosso coração. É uma consequência de uma ameaça eminente que todo cristão está vivendo, que é viver o mundanismo. É viver o mundo.
E quando eu digo mundo, irmãos, eu não estou me referindo ao cosmo, eu não estou me referindo à criação, né? Então, a gente às vezes tropeça na nossa religiosidade nesse conceito do que a Bíblia está dizendo acerca de mundo e no que a Bíblia está dizendo acerca da carne. Quando eu fui, esse ano eu completo 10 anos de casado com a minha amada Vanessa, e eu me lembro demais que no ano do nosso casamento, uma das perguntas que nós ouvíamos frequentemente era esta: Johan, vai tocar música do mundo no seu casamento? E aí eu olhava para a pessoa e eu dizia assim, vai. Mas assim, irmão, se você tiver um pendrive aí, com o que está tocando na Lua, em Marte, quais são as top 5 de Júpiter, a gente pode ouvir, quem sabe tocar também. Quando nós estamos falando de mundo aqui, gente, nós não estamos falando do cosmo, nós não estamos falando da criação, do jardim de Deus, nós estamos falando de um sistema que foi organizado e que caminha para a destruição. Um homem que está vivendo pecado, para você compreender, que acho que vai nos ajudar nessa ilustração. Pecado não é só uma atitude falha perante a Deus. Quando você estuda pecado na Bíblia, você vai estudar pecado debaixo de duas dimensões. A Bíblia fala de pecado e ela fala de pecados. Então, quando falamos disso, temos duas dimensões. O que é pecados? Pecados são atitudes que eu cometo, são intenções que eu tenho, que estão destoando e me desviando da vontade de Deus para a minha vida. Isso são pecados. Mas nós temos uma outra dimensão, que é a dimensão do pecado, que aí não é uma atitude, mas sim um reino, um sistema, um domínio e uma condição da qual quem está em não comunhão com Deus está sujeito. Então o pecado, ele é uma ordem, ele é um reino, ele é um sistema. Aqui, quando Tiago está nos alertando acerca do mundanismo, do mundo, do perigo do mundo, ele está se fazendo referendar por esse conceito de que quando nós estamos distantes de Deus, e aí você pode saber versículo decorado na ponta da língua, você pode fazer oração na ponta da língua, você pode saber cantar as músicas cristãs na ponta da sua língua, mas isso não está definindo a sua caminhada nem a sua trajetória. Por quê? Porque muitos de nós sabemos isso no decoreba, mas o nosso coração pode estar distante do Senhor, porque nós estamos vivendo um mundanismo. O que seria esse mundanismo? Tiago está dizendo no verso 1, na parte B, ele está falando exatamente isso, que a razão dos conflitos tem a ver com as paixões do nosso coração, as paixões da nossa carne. E aí, os prazeres da nossa carne. Aqui, Tiago está nos dando essa dimensão de que os conflitos e as brigas, elas têm uma raiz. As paixões pelos prazeres da nossa carne. E qual seria a consequência de quem vive por paixão? Johan, como é que eu sei se eu sou um cara que talvez estou vivendo uma fé, mas sou influenciado pelo mundanismo? Será que eu estou vivendo pautado no amor de Deus ou nas paixões da minha carne? O primeiro sintoma que nós podemos encontrar naquilo que Tiago ensina é: estes que vivem por paixão, eles cobiçam e nada têm. É uma vida de insatisfação crônica e constante. Aqui, a ideia não é que você não conquista nada. Aqui você se torna uma pessoa, e que hoje isso no mundo, isso se torna uma virtude. São pessoas que são capazes de rapidamente, presta atenção nisso, rapidamente, elas comprometem a sua vida, elas se engajam profundamente numa causa, elas mudam a cabeça, elas mudam o comportamento, elas mudam a rotina, elas ficam basicamente alienadas em alguma coisa, na sina e na ânsia e no desejo de obter aquilo, mas quando elas obtêm aquilo que virou a sua sina, rapidamente aquilo
perde o valor. Então aqui, Tiago está dizendo isso. Quem está vivendo por paixão são pessoas que têm uma cobiça, mas elas nada têm, não porque não alcançam o que querem, mas porque mudam e configuram toda a sua vida em prol daquilo, e quando obtêm aquilo que desejam, aquilo rapidamente perde valor. Isso é uma característica deste mundo. Isso é uma característica desse mundo que está sendo regido pela ordem do pecado. Porque a consequência disso é o materialismo. A consequência disso é que nós olhamos para coisas e pessoas que devem nos pertencer, mas à medida que nós pertencemos, nós rapidamente descartamos essas coisas e essas pessoas. Não é à toa que hoje nós estamos olhando, cada vez mais comum, a prática de você simplesmente descartar as pessoas da sua vida. Sejam essas pessoas amigos, colegas, parentes, seja essa pessoa o seu cônjuge. Então, mas isso é uma prática do mundo. Não, irmãos, isso tem sido uma prática no meio da comunidade da fé. Inclusive, muitos dos discursos da comunidade evangélica no Brasil que está desvirtuada, são discursos que nos impulsionam a uma vida por paixão. A uma vida de vem para cá, porque aqui com Deus e com Jesus, você vai conquistar o que você tanto deseja. O segundo aspecto de uma vida movida por paixão, se sujeita a qualquer coisa para atender a sua paixão, se submete a qualquer coisa, negocia princípios, negocia valores, perde a sua identidade, a fim de quê? A fim de conseguir atender a sua paixão. E o terceiro aspecto é o aspecto de que estas pessoas que vivem por paixão, vivem como se Deus não fosse suficiente. De forma prática, o que eu estou falando? Eu estou falando em cima do verso 2. Pessoas que vivem em conflito, vivem a fazer guerras, elas estão em constante descontentamento, porque elas cobiçam e nada têm. Elas não têm limites. Aqui o verso que Tiago está usando é aquele verso de vocês matam as pessoas. E aqui talvez não seja algo literal, mas sim, vocês estão dispostos a quebrar qualquer mandamento, qualquer limite, qualquer parâmetro, porque vocês são movidos pela paixão. E o terceiro, vivem como se Deus não fosse suficiente, é onde Tiago ele vai cair no campo, que as pessoas elas não oram, e quando elas oram, elas estão orando errado. Pessoas que vivem por paixão, elas vivem no anseio e no combustível de que elas são o seu próprio Senhor, de que elas são o seu próprio Deus. Movidos pela paixão, elas não medem valores e elas vivem nessa busca desenfreada, porque elas acham que elas são o Senhor da sua vida e Senhor das outras pessoas. Um princípio que nós aprendemos acerca disso, que é bem desafiador, em Salmo 46, verso 10. Davi estava passando por um tempo de aflição. Davi estava inseguro, Davi estava com medo. A ameaça estava à espreita, Saul estava à espreita. E Saul queria matar Davi. Diante desse sentimento, diante dessa angústia, Davi estava aflito. E o que a palavra de Deus disse para Davi? Algo que é relevante para mim e para você hoje. Muitas vezes, diante de uma carência, nós partimos para uma cobiça desenfreada. Muitas vezes, na tentativa de resolver um problema, nós partimos para ações que elas negam os nossos princípios e os nossos valores. Muitas vezes, diante de uma crise, de uma dor, nós, enquanto crentes em Cristo Jesus, nós fingimos que Deus não existe. Porque nós tomamos o lugar dele para querer controlar a nossa vida e controlar a vida das outras pessoas. E o princípio que Davi aprendeu na caverna foi Salmo 46, verso 10, onde Deus se revelou a Davi e disse: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. Então, muitas vezes, eu e você, dirigidos por essas guerras e conflitos de guerra, em meio aos conflitos, a nossa tendência é essa.
A nossa tendência muitas vezes é cobiçar aquilo que na aparente crise nós não temos. A gente fica olhando dizendo assim, porque se eu tivesse isso aqui eu seria feliz. Se a minha casa fosse azul igual a casa do fulano, eu seria feliz. O problema é que a minha casa, a cor está desbotada, e aí eu estou em crise por isso. E aí eu começo a cobiçar, achando que a solução é pintar a minha casa de azul. Isso vira uma paixão, isso vira uma sina. E aí quando você pinta a sua casa de azul, você vai olhar e dizer, eu acho que está melhor que o amarelo, mas ainda não estou completo, vou ter que buscar uma nova cor. Aí você compromete, muitas vezes, o seu recurso. A sua esposa diz que ela não tolera reforma na sua casa e você conseguiu convencer ela de fazer uma pintura por ano, mas aí a sua insatisfação agora faz você negar os seus princípios e valores e agora você quer se comprometer e está em dívida, você quer agora ir contra os seus da sua casa, porque a sua paixão está te levando a perder a sua identidade. E no final de tudo, isso revela o quê? Uma crise com Deus. Porque nós não estamos satisfeitos em Deus. Nós queremos ser o nosso Deus e queremos ser o Deus das pessoas. Verso 3, Tiago vai nos dizer isso. Diante dessa inflamação das paixões, dessa carnalidade, desse mundanismo, perdidos nesse ambiente todo, Tiago diz isso. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. O cenário aqui é um crente que está vivenciando esse mundanismo, está perdido, está seduzido em satisfazer os prazeres da sua carne. E Tiago usa um verbo interessante, ele dá a conotação de que os prazeres da nossa carne estão militando contra nós. Essa palavra militar, gente, ela não tem a ver somente com tem alguém que está lutando contra você. É um pouco pior que isso. Quando Tiago usa a palavra do militar, Tiago está se referendando a uma estrutura, a um plano, a uma ordem. Então entenda, eu e você, por mais que nós fomos regenerados no Evangelho, recebemos a semente da eternidade, pelo Espírito de Deus nós podemos andar e nos parecer com Jesus Cristo, existe em nós uma natureza humana, pecaminosa, existe uma natureza corrompida em nós. E Tiago está nos dizendo que a maioria dos nossos conflitos e guerras acontecem por paixões que estão sendo movidas nessa natureza pecaminosa. E elas são movidas não de forma desordenada, é como militar. A nossa natureza, Tiago está tentando nos ensinar isso, a nossa natureza pecaminosa está dentro de nós, organizada, estrategicamente posicionada. É por isso que nós estamos numa luta constante, é por isso que muitas vezes nós perdemos essa luta. Por quê? Porque enquanto nós temos uma natureza disciplinada, organizada, estrategicamente preparada para nos levar para o pecado, muitos de nós, quando nascemos de novo, não temos a dimensão que precisamos espiritualmente termos disciplina, estratégias, organização. Então, quando o Tiago está nos levando a olhar para um aspecto da oração como uma disciplina, ele está nos chamando a atenção para isso. Enquanto nós temos uma carne organizada para pecar, o nosso espírito está enfraquecido. Por quê? Porque, movido por essas paixões, pouco nós oramos, pouco nós nos voltamos para o Senhor. E quando nós nos voltamos para o Senhor, nós estamos nos voltando para o Senhor por motivos errados, na tentativa de alimentar essas paixões. E aí Tiago está dizendo, esse tipo de comportamento só vai nos levar para um ambiente de guerra e de conflito. Duas coisas que eu gostaria de dizer para que você gravasse na sua mente e no seu coração acerca de conflito e de guerra. A primeira, semanalmente eu recebo pessoas no meu sofazinho ali, no meu não, no sofazinho da igreja. Senta lá um rapaz, senta lá uma moça. A tendência muitas vezes é que o polegar, ao invés de fazer assim,
o polegar ele faz assim diante do conflito. Será que não? Aqui não acontece isso. É só no sofazinho cinza. Quando nós estamos em guerra, a nossa tendência natural é pegar o nosso polegar e ao invés de fazer assim, nós fazemos assim. Duas coisas acerca do conflito, preste atenção. Primeiro, ninguém consegue fazer guerra com o outro se não estiver em guerra consigo. Primeiro princípio. Quando você está num conflito, aprenda em nome de Jesus. Sim, o dedinho faz esse movimento, mas o dedinho precisa fazer esse movimento também. Ninguém está em guerra com o outro sem antes estar em guerra consigo. Primeiro princípio, guarda isso na sua cabeça. Segundo princípio importantíssimo: o prejuízo de uma guerra é uma garantia permanente de quem ganhou e de quem perdeu a guerra. A guerra é uma devastação e uma tristeza, porque os prejuízos de uma guerra, eles atingem quem perde, mas também atingem quem ganha. Muitos de nós, quando estamos no conflito, o nosso espírito apaixonado, em primeira instância, por nós mesmos, não quer perder a guerra. Quando o conflito acontece, esse conflito é rapidamente configurado em uma competição, e o nosso alvo, muitas vezes, não é resolver a bronca. O nosso alvo é preservar a nossa razão, a nossa opinião, o nosso ego e a nossa imagem. Então, diante do conflito, nós transformamos isso numa competição e nós queremos ver quem vai ganhar. Achando que o objetivo de um conflito não é ser dirimido e resolvido. Achando que o objetivo de um conflito é ver quem é mais forte. Entenda, você pode até ganhar na gritaria, você pode ganhar no discurso, você ganha na argumentação. Mas quando uma guerra não é solucionada pela paz, e sim pela força, perdeu quem perdeu, perdeu quem ganhou. Tiago está nos ensinando princípios acerca das nossas paixões, do nosso coração pecaminoso e das consequências que nós estamos sofrendo por conta que nós não sabemos nos voltar a Deus. Algumas semanas atrás, nós tivemos uma situação aqui na igreja, na rotina da igreja, onde supostamente o que nós estávamos fazendo aqui era espiritual, né? Então, a banda estava ensaiando e espiritual, né? Ensaiando para o culto. E os irmãos aqui tiveram um engalfinhamento, problema, briga. Quem entrasse aqui, talvez vendo o que aconteceu, ia pensar assim: rapaz, eles estão fazendo o quê aqui? É uma peça de teatro? É porque parece que não são crentes não, da forma que está acontecendo, aconteceu e tal. Aí os curiosos ficam tudo assim, né? Aí o que aconteceu? Quem foi, né? Não interessa. O que interessa é que muitas vezes esses conflitos, eles são uma denúncia de que o nosso coração está distante de Deus. E quando eu soube disso, eu fiquei assim: meu pai, agora vamos lá, vou ter que dar uma palavra para essa turma, organizar o povo, né? Trazer o povo aí para o centro de todas as coisas. E Deus me deu uma palavra naquela semana, e eu acho pertinente compartilhar essa palavra com os irmãos aqui hoje. Conta-se uma história que numa penitenciária de segurança máxima havia um problema recorrente e as autoridades não estavam conseguindo resolver. No corredor da morte, no caminho onde aquele sentenciado estava indo em direção à sua execução por pena de morte, os outros presidiários, eles ficavam nas grades gritando: homem morto andando, homem morto andando, homem morto andando. E aquilo era uma coisa assim, era terrível. Imagina, você tem que andar sobre uma linha, pena de morte, está indo lá para a sua morte, e além disso tem um coral aqui, homem morto andando, né? E eles não sabiam direito o que fazer, como corrigir e consertar essa situação, e chamaram um capelão, um pastor de uma comunidade, para ouvir um conselho.
E aí o pastor ouviu aquela história e o pessoal disse: pastor, a gente está aqui para ouvir um conselho do senhor. E o pastor disse: gente, olha, eu não tenho conselho para dar para vocês não, pessoal. Na verdade, eu estou recebendo de vocês um conselho. E o pessoal não entendeu. Como assim você está recebendo um conselho? Estou recebendo um conselho. Aquilo que deve ser abolido na prisão precisa ser instaurado na minha igreja. O pessoal não entendeu nada. E ele falou assim: a igreja, a comunidade da fé deve ser esse lugar. Os cristãos devem ser esses que andam nesta consciência sobre o eco desta voz. Homem morto andando, homem morto andando, homem morto andando. Por que nós estamos vivenciando guerras e conflitos relacionais? Porque nós não morremos. Porque as paixões da nossa carne, do nosso ego, das nossas angústias, das nossas cobiças, dos nossos ideais, estão vivos demais. Se um dentro da sua casa morre, se o marido morre e a esposa está viva, se um morre, não tem conflito. Então o problema muitas vezes da nossa vida, dos nossos conflitos, das nossas guerras, é porque nós não estamos fazendo aquilo que Colossenses nos diz. O apóstolo Paulo diz: olha, façam morrer a imoralidade, a lascívia, a ira, a gritaria, as paixões, e se revistam de um novo homem, se revista de uma nova mulher. Então nós somos orientados, à luz da palavra de Deus, a buscar a Deus, não para que Ele satisfaça as nossas paixões. Nós somos orientados pela palavra de Deus a buscar a Deus para que nós venhamos a ser satisfeitos nele. Entenda de uma vez por todas, oração não é essa varinha que você vai cutucar a Deus para Deus fazer o que você quer. Oração é o lugar onde você entra para que por Deus você seja transformado na pessoa que você nunca seria. Oração tem a ver com o alinhamento do nosso coração, e um alinhamento com o coração de Deus. Por que eu oro? Qual é a finalidade? Pensa comigo, irmãos, um pouquinho, um pensamento tão simples. Eu oro para Deus fazer o que eu quero. Está errado. Por quê? Porque Deus já sabe o que eu quero. Porque Deus já tem poder de fazer ou não fazer o que eu quero. Então a oração não é para Deus saber o que eu quero. A oração é para que eu possa saber o que Deus quer. A oração não é o poder de Deus para fazer o que eu quero. A oração é o poder de Deus para que eu venha fazer o que Ele quer que eu faça. Quando eu e você nós oramos, existe um joguinho antigo, clássico aí, é o joguinho da batalha naval. Batalha naval, um joguinho que você não vê o tabuleiro do oponente, mas você tem que dizer uma letra e um número. E se tiver um barquinho nessa letra e número, nessa coordenada, você acertou um barquinho. E se não tiver, o cara tem que dizer água. Aí você diz assim, A7. A pessoa diz, água. Aí você, tá certo. A9. Acertou. Opa! Então A9 acertou. Ou vai ser então B9, ou vai ser A10. Estou ensinando vocês a jogar batalha naval hoje, olha só. Pelo menos isso você vai aprender aqui hoje. Oração é isso. Oração é, conforme você tem consciência daquilo que você coloca diante de Deus, você vai sendo apoiado e ajudado por Ele a discernir qual é a vontade dEle diante daquilo. O teólogo John Piper nos ensina que a raiz dos nossos pecados está na insatisfação com Deus. Gente, a maioria dos nossos conflitos estão denotando que nós precisamos nos voltar ao Senhor. A maioria dos nossos conflitos estão denotando que nós temos uma insatisfação com Deus. John Piper diz isso, e Carlos McCall, ele aproveita do conceito de John Piper, ele tem uma frase que é muito legal. Deus será mais glorificado em nós
à medida que estivermos mais satisfeitos nele. Pensa comigo, coloca isso no seu coração e na sua mente. Qualquer insatisfação que você esteja atravessando deve ser um convite para que você busque a sua satisfação no Senhor. Estou insatisfeito, meu filho está tirando nota baixa. Amém. Você vai precisar sentar com seu filho, ajudar o seu filho a estudar, fazer algumas correções na rota do seu filho. Mas antes disso, não faça antes de buscar a sua satisfação em Deus. Porque do contrário, você será grandemente tentado a agir de forma equivocada e errônea com o seu filho. E é possível que ele consiga tirar uma nota baixa, mas você perde o coração dele. Antes de você partir em direção a qualquer insatisfação que você venha a ter com alguém, busque primeiramente a sua satisfação no Senhor. Tiago continua, verso 4: quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Não compreendem que a amizade com o mundo é inimigo de Deus? Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus? A nossa oração, que não é ouvida e não é respondida, é um sintoma de um desalinhamento, pois estamos completamente envolvidos, apaixonados por questões que não provêm do Senhor. Tiago está nos alertando que os cristãos têm uma aliança com Deus, e isso é como um casamento, e que muitas vezes conflitos, guerras, problemas são indícios de que nós estamos flertando com coisas desse mundo. A maneira de se viver como se Deus não existisse. Orações não atendidas são frutos de paixões mundanas. Então, quando você está orando, muitas vezes por alguma questão, e nada está acontecendo, Deus está em silêncio para nos trazer essa consciência de que muito que nós estamos querendo, talvez seja fruto de uma paixão mundana, fruto daquilo que deve ser abandonado, entregue, deixado, para de lutar. Muitas vezes nós estamos assim: Deus, muda o meu filho, muda meu filho, muda meu filho, muda meu filho, e o seu filho não muda. Aí você fica pensando: Deus me abandonou, Deus não existe, Deus não me ama. Talvez a situação que você tanto ora não está mudando, porque ela virou para você uma sina e uma paixão. Porque se ela mudar, você vai ter a falsa ilusão de que você é Deus. Porque se ela mudar, você será empoderado de um controle, de um domínio que vai destruir as pessoas e vai destruir você. Então tem situações que, por mais que você diga: Deus muda, não mudou. Sabe por quê? Porque quando Deus não está mudando uma situação, Deus quer mudar você. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer fazer você aprender que algumas guerras, algumas lutas, elas são vencidas, não com a capacidade que você tem de pegar nas armas, mas elas são vencidas com a sua fé e a sua obediência, dizer assim: Senhor, as minhas armas estão no chão. Eu vou parar de lutar, eu vou me render ao Senhor, eu vou buscar no Senhor a satisfação. Não estou tendo satisfação no meu trabalho, eu tenho que mudar de emprego. Não, você tem que correr para os pés do seu Senhor, porque se você não está tendo satisfação no seu emprego, isso pode ser a voz do alto dizendo assim: filho, você está depositando as suas esperanças no lugar errado. Filho, você está apaixonado, você está ludibriado. Até aqui de dívida, porque quer ter uma Hilux. Enche as paciências de Deus e do Espírito Santo. Eu quero uma Hilux, eu quero uma Hilux, eu quero... Aí faz jejum, aí lê a Bíblia, aí fala da Hilux. Não tem a Hilux. Por que que não tem? Porque isso virou uma paixão. Porque se sua oração for atendida, você vai sentir Deus. Se a sua oração for atendida, essa Hilux vai virar um bezerro de ouro. E se alguém tocar, se alguém arranhar, se alguém sujar
a sua fé vai ser suja junto. Não tem, porque Deus está olhando para isso, dizendo assim, você precisa resolver essa paixão, abrir mão disso. Encontrar satisfação não na Hilux, mas encontrar satisfação em mim. Por quê? Por que Deus tem essa intenção? Por que Tiago está nos desafiando a esse nível? Porque o verso 6 nos diz, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E Johan, é muito complicado uma palavra como essa. Se você entender o que eu estou dizendo, você vai concordar comigo. É muito complicado uma palavra como essa. Por quê? Porque todo mundo tem conflito, sim ou não? Todos nós somos pecadores, sim ou não? Todos nós cobiçamos algumas coisas, sonhos, situações, relacionamentos, na tentativa de suprir as nossas paixões mundanas, sim ou não? Então uma palavra dessa é muito difícil. Aí, onde é que Tiago está chegando aqui? Tiago está chegando aqui com uma palavra de esperança, irmãos. Que palavra é essa? Olha, por mais que isso seja difícil, complicado, nós vamos tropeçar no meio do caminho. Por mais que a gente possa acertar uma, e enquanto acerta uma, a gente erra 3. Tiago, quando diz, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, Tiago está dizendo, em outras palavras, que a graça de Deus, ela é maior do que as nossas paixões. A graça de Deus, ela é maior do que as nossas guerras. A graça de Deus é maior do que os nossos conflitos. A graça de Deus, ela é maior do que as nossas angústias. Por que quando eu digo para você, diante de uma insatisfação, não busque corrigir o que você se sente insatisfeito. Busque em Deus a sua satisfação. Por que eu digo isso? Porque a graça de Deus é maior do que aquilo que a gente está vivendo aqui hoje. Então nós temos que nos voltar para Deus. No final, o convite maior é, se incline mais uma vez para o Senhor, volte ao Senhor, morra para você mesmo. Por quê? Porque se do contrário, a sua natureza, ela está militando e ela vai te levar para o lugar do qual você não pertence mais. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. E aí o texto, ele avança e ele nos dá 11 práticas para vencer o mundanismo. O que eu preciso cultivar na minha vida? E Johan, você falou então que a minha carne, a minha natureza pecaminosa, ela está organizada, estrategicamente posicionada, para que eu venha a ser tudo aquilo que Deus não quer que eu seja. É isso aí. O que eu preciso fazer para vencer essa batalha e vencer essa guerra? Tiago, no seu texto, nos sugere 11 práticas. Pode passar o slide. Primeira prática. Submetam-se a Deus. Voltem-se para o Senhor. Alguma raiz de insatisfação brotou no meu coração. Ao invés de partir diretamente para aquilo que me insatisfaz, eu entendo que essa insatisfação precisa me fazer correr para os pés do meu Deus. Eu vou me submeter a Ele. É a primeira prática que nós temos que fazer. Submetam-se a Deus. A segunda prática, resistam ao diabo. Tenham a consciência de que as guerras, elas não estão acontecendo no acaso. Pastor, do nada, acredita, pastor, eu acordei hoje de manhã, vi a praia linda e disse, ô meu amor, vamos na praia tomar uma água de coco juntos. Pastor, o senhor acredita que do nada assim, a minha esposa olhou para mim e disse, você vai com essa havaiana suja? E a gente não foi mais tomar água de coco, foi do nada, pastor, não foi do nada. Existe alguém que está trabalhando constantemente para matar, roubar e destruir. Nós temos um inimigo das nossas almas, isso é real. Eu não estou querendo dizer com isso, irmãos e irmãs, especialmente aqueles que têm uma fé assim mais, com uma temperatura mais assim do Ceará, né? Aquela fé mais... Não estou dizendo com esta palavra, em nome de Jesus, não saia daqui sendo um psicopata e uma psicopata
que está tentando botar o diabo em tudo. Não é assim. Ai, senti uma dor, ixi, o diabo me pegou aqui. Não, calma. Ai, a minha esposa está reclamando de mim, dizendo que eu sou desorganizado, o diabo já se levantou. Não, o que está sendo levantado é a sua bagunça. Não bota a culpa no pobre do coitado agora. Saiba diferenciar e discernir. Nós temos que resistir ao diabo. Resistir às intenções do mal. Compreender que no meio de insatisfação e conflito existe alguém atuando para que isto venha a causar o seu devido prejuízo. Então, não coopero, eu resisto. Eu resisto. Próximo. Aproximem-se de Deus. Aqui, o se submeter e o aproximar tem uma certa diferença, irmãos. Submeter significa, sabe o quê? A decisão que você tem de, ao invés de pegar toda a sua potência e dirigir para aquilo que você quer, você tem a capacidade de desligar o motor. Certo? Submeter a Deus é o que você faz a título da paz, é um passo para trás, certo? Se aproximar de Deus é um passo para frente. Submeter a Deus é a decisão do não. Se aproximar de Deus é a decisão do sim. É do tipo assim, você teve uma briga com o seu vizinho. O que é se submeter a Deus? É você pegar a sua mão que você queria plantar na cara dele e você dizer, em nome de Jesus, a minha mão vai ficar aqui. Eu estou submisso à vontade de Deus. E se aproximar de Deus é você fechar a porta da sua casa para não meter a mão na cara do seu vizinho e você entrar para o quarto e você buscar a palavra e você adorar a Deus e você esfriar o fogo da sua ira na presença do Senhor. É se aproximar. É ir caminhar em algum lugar, é espairecer e dizer, Senhor, eu estou aqui agora, não tem mais nada, a situação não está mais aqui, eu quero me aproximar do Senhor. Limpem as mãos. Como é que nós vencemos as nossas guerras? Não é apontando para o outro. Ao nos aproximar de Deus, a gente se aproxima dizendo, Senhor, o que precisa ser transformado em mim? O que precisa mudar em mim? Aqui, limpar as mãos significa confessar pecado. Limpar as mãos significa você não ficar olhando só para o circo que pegou fogo e ficar dizendo assim, rapaz, de quem foi a culpa? O que aconteceu? O circo pegou fogo, está pegando fogo aí. Significa o quê? Olha para as tuas mãos, enxerga, o que você contribuiu? Ah, não, pastor, eu não toquei fogo no circo, não. Então limpa as tuas mãos, porque se você não foi quem tocou fogo e está pegando fogo, você não está contribuindo para apagar o fogo. Olhe para as tuas mãos. Senhor, limpa as minhas mãos. Próximo, purifique o coração. Deus, por que eu quis agir daquela forma? Senhor, por que eu quis plantar a mão na cara do cara? Muitas vezes, meus irmãos, nós temos a ignorância de dizer, eu quis plantar a mão na cara do meu vizinho, porque o meu vizinho gritou comigo. O que eu e vocês estamos fazendo com isso? Estamos dizendo que nós somos controlada por alguém. Se gritar eu grito, não é porque você é forte e vai gritar. Se gritar eu grito é porque a sua ação está condicionada à ação do outro sobre a sua vida. Quando Jesus ensina, se alguém lhe bater a face, ofereça a outra, isso é aula de quê, Jesus? Espancamento? Não. Isso é aula de liberdade.
Isso é aula de gente que diz assim: eu não serei condicionado a te tratar conforme você me tratou. Jesus me libertou na cruz do Calvário, e mesmo que você me trate como um inimigo, eu sou livre para lhe tratar como Jesus lhe trata. Purificar o coração é compreender que nós não somos e não precisamos reagir para com os outros segundo aqueles agiram conosco. E quando você fica esperando o outro mudar para mudar com o outro, de novo você está entregando o controle da sua vida na mão de outra pessoa. De novo. Purificar o coração é isso. Senhor, me tira desse lugar onde eu estou querendo retribuir o que me fizeram. Próximo. Pode passar. Travou aí? Entristeçam-se, lamentem e chorem. Quando nós conseguimos segurar o furor da nossa insatisfação, quando nós decidimos não viver pelas paixões que nos dão prazer, e a gente vai para o quarto e a gente começa a se aproximar de Deus, a gente começa a dizer: Senhor, tem coisas nas minhas mãos que precisam ser limpas, tem coisas no meu coração que precisa ser trabalhado, a gente vai para o lugar da tristeza. Entristeçam-se, lamentem e chorem, troquem o riso pelo lamento e a alegria pela tristeza. Pastor, que loucura é essa? É um convite a ser depressivo? Não, irmãos. É um convite a aprender com a vida. É um convite de desfrutar de sabedoria. Um homem e uma mulher que não chora por aquilo que cometeu de errado, joga fora a oportunidade de ser diferente. Eu e você, nós só seremos alguém diferente. O caminho do arrependimento e o caminho do remorso são bem distintos. Aprenda isso. Quando você erra com alguém, pequei contra meu filho, você tem dois caminhos. Sabe qual é o caminho do remorso? O caminho do remorso é que você quer uma nova situação, você quer um novo clima, você quer uma nova experiência legal, você quer recuperar o vínculo gostoso de estar com o filho. Aí você faz o quê? Você vai levar o menino para um shopping, vai comprar um presente para o menino, vai dar um McDonald's para o menino. O caminho do remorso é o caminho que nos leva a gastar esforço, tempo, recurso, para tentar mudar uma situação, um ambiente. O caminho do remorso. Esse caminho é penoso, sabe por quê? Porque ele é repetitivo. Daqui a pouco você vai fazer a mesma coisa. A mesma coisa. A mesma coisa. Existe um outro caminho, que é o caminho do arrependimento. Qual a diferença do remorso para o arrependimento? O caminho do arrependimento, você não quer só resolver a situação. O caminho do arrependimento, porque doeu na sua carne, porque doeu em você, porque você chorou, lamentou, trocou o riso pelo choro, trocou a alegria pela tristeza, porque no caminho do remorso é assim: como é que eu resolvo isso? Vamos jogar alegria nesse negócio, porque aqui a gente vai resolver com alegria. No caminho do arrependimento é diferente. Como é que é o caminho do arrependimento? Eu troco esse balde da alegria que eu tento botar aqui para transformar tudo em flores, e eu começo a chorar, eu começo a me lamentar, eu começo a me entristecer com a situação, eu olho para as minhas mãos sujas, para o meu coração sujo, isso me dói. Mas é nesse lugar da tristeza, da dor, do arrependimento, onde nós encontramos uma sabedoria. E qual é a sabedoria? Enquanto aquele que tem remorso quer mudar a situação, aquele que se arrependeu, ele está sendo humilde, ele se aproxima de Deus, e quando ele se aproxima de Deus, o que ele ouve: meu filho, não é mudar a situação, arrependimento é mudar quem você é.
Arrependimento é você ser transformado. E a gente só experimenta da sabedoria de transformação quando a gente lamenta, quando a gente chora, quando a gente troca o riso pelo lamento. Isso é interessantíssimo. Tiago está dizendo assim: tira a máscara. Existem pessoas que levam uma porrada da vida, e ao invés dessa pessoa cair no chão, chorar e pedir ajuda, ela se levanta e ela finge que nada aconteceu. Parece que aquela experiência que todo mundo sabe que foi triste, foi ruim, foi dolorosa, a pessoa fica rindo. Está tudo bem, está tudo bem. Que é isso? Eu vi um vídeo há um tempo atrás, eu fiquei impressionado, um acidente de moto. O cara bateu numa moto, o motoqueiro voou, ele caiu no chão. Prontamente, ele levantou para dizer que estava tudo bem. Ele deu 3 passos, ele caiu morto. Chocante, não é? Mas muitas vezes é assim que a gente está levando a vida. É assim que a gente leva a nossa vida. Muitas vezes nós somos atropelados pelos pecados, pelas paixões humanas. Nós somos atropelados pelas guerras e pelos conflitos. E antes de chorar, a gente quer levantar, abrir o sorriso, botar uma máscara e dizer que nós somos fortes e que está tudo bem. Está tudo bem, tranquilo. Não está tranquilo não. Porque enquanto for assim, você está querendo mudar a situação. Enquanto for assim, você está agindo por remorso. Movido por remorso. Nós somos chamados a ser movidos por arrependimento. Troca o riso pelo lamento, troca a alegria pela tristeza. E por fim, humilhem-se diante do Senhor. Que palavra é essa no original? Humilhar. Não é você chegar diante de Deus, eu não sou nada, não presto para nada, não dá nada. Não é isso. Humilhar-se aqui significa colocar-se debaixo da mão de Deus. É como um filho que quando está desesperado, ele está correndo para o pai. Ele não está correndo para o pai só na expectativa de que o pai resolva o machucadinho dele. Ele está correndo na expectativa de que o machucadinho que está nele e vai permanecer com ele, agora será reconfigurado porque ele está no braço do pai. Então aqui, humilhar-se diante de Deus é se coloca debaixo da mão de Deus. Se coloca no lugar do cuidado. Se nós tivermos essas práticas na nossa vida, nós vamos desfrutar de 3 promessas que também estão nesse texto. E isso também é maravilhoso. 3 promessas que nós temos da parte de Deus. Primeiro, o inimigo fugirá de nós. É a primeira promessa. Aquele que intenta contra a nossa destruição, fugirá de nós. Segunda promessa, Deus se aproximará de nós. Deus vai estar perto, Deus vai estar próximo. Terceira promessa, à medida que nós nos colocamos debaixo da poderosa mão de Deus, Ele nos levantará. Palavra importantíssima nessa hora para concluir. Porque nós somos competitivos e inimigos uns dos outros, estamos preocupados com o nosso ego, a gente acha que exaltará significa assim, Deus vai te mostrar que você estava certo. Deus vai te mostrar que você estava que você está na razão. Não é isso não, gente. Na visão da guerra, a ideia aqui é que quando um exército está lutando com um outro exército, se ele está num lugar alto, ele tem uma vantagem de vitória. Essa é uma visão. Aqui isso aí está limitado. Aqui não significa, exaltação aqui não significa que Deus vai nos colocar num lugar alto, em lugar de vantagem. Não. Aqui significa quando você se coloca debaixo da mão poderosa de Deus, você será levantado, não é no sentido de que você será colocado numa vantagem sobre uma guerra.
você será retirado das guerras e dos conflitos. E Deus passará a lutar por você. É o que Davi foi convidado a experimentar em Salmo 46. Pare de lutar. Davi, se coloque debaixo da minha mão, e eu vou te levantar, Davi. Davi, não é você que vai matar aquele que está buscando a tua vida. Davi, sou eu que vou lutar essa guerra. Então se coloca debaixo da minha mão, que eu vou te tirar dessa situação. E quem vai lutar essa batalha sou eu. Talvez essa manhã seja essa manhã onde Deus marcou um encontro comigo e com você, para a gente limpar as nossas mãos, limpar o nosso coração e dizer: Senhor, o que eu preciso fazer, eu farei. Não movido pelas minhas paixões, mas movido por esse amor que não desiste de mim. Fecha os teus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, nós queremos pausar nesse lugar, nesse instante, nesta manhã, diante daquilo que nós estamos conversando à luz da Tua Palavra. Sim, nós temos conflitos. Sim, nós cobiçamos coisas deste mundo de forma equivocada. Nós vivemos por paixão. Sim, Senhor, a nossa natureza é pecaminosa, ela é mal, e ela milita contra nós. E é fácil trazer à memória e ao coração consequências disso na nossa vida. Marcas que carregamos em nós e marcas que nós fazemos nos outros. Mas a tua graça é maior, Senhor. Por isso essa é uma manhã de nós trocarmos o riso pelo lamento, a alegria pela tristeza. Hoje é uma manhã que a gente ouve a Tua Palavra e ela confronta o nosso coração com a finalidade de que nós possamos se submeter ao Senhor, dar um passo para trás, resistir ao inimigo do Senhor, nos aproximar de Ti, dar um passo diante da Tua presença, limpar as nossas mãos, purificar o nosso coração. A mente que estava dividida, confusa. Eu tenho que me defender, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que buscar os meus interesses, eu tenho que prezar pela minha vontade. Eu tenho que fazer a vontade de Deus, eu tenho que cuidar dos caminhos do Senhor. A mente dividida não tem lugar na Tua presença para isso, Senhor. Porque nós morremos para esse mundo. Nós morremos para nós mesmos. Nós somos homens e mulheres mortos andando. Porque Cristo vive em nós. Por isso que o Senhor possa nos dar a coragem nesta manhã, Jesus, de fazer aquilo que nós precisamos fazer. Isso não significa resolver as nossas guerras. Isso não significa resolver as nossas insatisfações. Isso significa, é uma manhã que nós estamos sendo chamados a nos voltar para o Senhor, a dizer: Pai, eu estou aqui. Senhor, está aqui as minhas mãos, está aqui o meu coração, Senhor. Senhor, está aqui as minhas lutas, está aqui as minhas guerras.
Senhor, as minhas armas estão no chão. Eu tiro as minhas máscaras. E humildemente eu quero me colocar debaixo da tua mão. É assim que nós vencemos as nossas guerras. É assim que nós lutamos as nossas batalhas. É assim que nós somos levantados pelo Senhor.